Aleluia, Deus. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória a Ele. Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o Bruno, a minha linda esposa, e meu amigão Luigi. Glória a Deus. Você pode se sentar, irmão. Aponta o dedo para essa pessoa que está do seu lado aí. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, o seu cálice vai? Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel. A gente está trazendo aqui hoje um Carisma Talk. Mas pastor, o que é um Carisma Talk? Pois é, eu vou explicar para você. Nós temos um curso teológico, um seminário teológico do Espírito Santo e da Palavra. É assim que a gente chama o nosso carisma. O nosso carisma é um seminário voltado para as coisas que nós vivemos no dia a dia. Ah, pastor, mas eu achei que eu ia pegar livro por livro da Bíblia para esmiuçar um por um. Não, você vai aprender como fazer isso. E aí a gente está trazendo aqui hoje, olha, 3 bonitões, cheios de Deus, que já fizeram carisma, para a gente bater um papo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem mais está animado para saber um pouco mais do carisma? Glória a Deus. A gente já tem um ano que a gente está se preparando para chegar nesse momento de conseguir trazer o carisma para cá. Finalmente nós conseguimos. E agora a gente quer tirar esse momento para poder esclarecer algumas dúvidas e abrir a mente de vocês a respeito de algumas coisas. Amém? Então, eu vou perguntar e vocês respondem. Combinado. Por que você decidiu fazer o carisma e o que mudou na sua vida depois do carisma, Bruno? Nós fizemos o carisma, eu e a Michele, e nós fizemos logo no primeiro ano que nós chegamos nos Estados Unidos. Foi a primeira turma do carisma, né? Tanto que o nome da nossa turma é os originais, não vai ter mais nenhuma depois dessa. E tem 6 anos e meio. E eu estava, enfim, estávamos recém-casados e muito envolvidos na igreja e sentimos a necessidade de algo mais, né? Por mais que já tivesse curso, tivesse ali cultos, o carisma nos levou para algo mais profundo. E o que mudou? Mudou a minha intimidade com Deus, mudou a forma de entender mais a palavra de Deus de forma inteligente e prática. Talvez antes eu não sabia, né? Eu sentia, né? Às vezes tinha arrepios, mas como na prática aplicar a palavra de Deus e como aquilo, de fato, a gente começar a enxergar o resultado daquilo que a palavra de Deus traz na nossa vida. Então, mudou essa questão de ter uma fé ainda mais racional e inteligente. Amém. E para você, Luiz? Para mim foi um pouco diferente. Eu fiz carisma em 2020 e antes de eu fazer carisma, o meu irmão e a minha mãe fizeram carisma e eu lembro de que eles iam para casa e ficavam conversando sobre as coisas que eles aprenderam no carisma e, tipo assim, as coisas que explodiram a cabeça deles. E eu sempre ficava abismado, tipo, querendo saber também. E eles me explicavam, isso sempre abriu minha mente. E em 2020, eu e um grupo de amigos, eu estava em Orlando, né, na Lagoinha em Orlando, e um grupo de amigos decidiu fazer um carisma e me chamaram para fazer junto. Eu falei, por que não? Era uma galera de uns 10 jovens, tudo maluco, querendo aprender mais. Então, eu topei e eu não fui com nenhuma intenção assim específica de querer me aprofundar. Obviamente que eu sabia que era um curso teológico, eu ouvi meu irmão e minha mãe falando sobre, então eu tinha uma ideia do quão profundo que era o carisma, mas eu não fui com nenhuma intenção propriamente minha, sabe? Tipo, eu fui porque meus amigos estavam indo e tal. Enfim, depois de fazer o carisma, o que isso mudou para mim me deu uma perspectiva completamente diferente do que é o evangelho, porque é meio intuitivo você saber que não tem como esperar que Deus seja simples, parece que isso é uma ideia intuitiva, né? Tipo, Deus, não tem como um Deus que criou o mundo, criou tudo ser simples.
E o carisma simplesmente confirmou isso, e depois do carisma, né, minha perspectiva do evangelho mudou completamente. Segura aí, gente. Amém. A Glória gente já a Deus. começou a elevar o nível da conversa aqui já no carisma. Glória a Deus. Próxima pergunta. E para você, Max? Você vem de uma família pastoral, você já fez outros cursos teológicos, então o que o carisma mudou na sua vida? Eu sabia que ele ia fazer isso comigo, eu sabia. Bom, vamos lá. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz o primeiro curso teológico, eu e meu pai. Meu pai estava terminando o segundo seminário dele, e ele me colocou para fazer o curso teológico da Igreja Batista. Eu fiz um curso muito bom, maravilhoso, mas muito teórico. Ao meu ver, na época, assim, muito teórico. Eu estudei junto com ele, meio que querendo, às vezes não querendo, porque é muito novo. E ok, quando eu tinha ali meus 25, 26 anos, eu fiz um segundo à distância, e foi maravilhoso também, de uma faculdade do Rio de Janeiro, muito boa. Mas, quando eu fiz o terceiro curso, que foi o carisma, a minha visão totalmente abriu, expandiu de outra forma. Por quê? Porque o carisma me trouxe a ideia, não de um Deus que está lá em cima e eu preciso, e ele é um objeto de estudo, mas além do objeto de estudo, Deus, eu conseguia ver isso e aproveitar isso durante o curso. Não somente estudar Deus, mas viver aquilo que eu estava estudando em Deus. Amém, glória a Deus. Bruno, o que mais te surpreendeu a fazer o carisma? O que você chegou lá assim, sem esperar e... Eu sempre tive essa questão da fé ser palpável, enfim, trazer muito para a racionalidade. E no carisma eu vivi momentos de fato sobrenaturais ali. Então, me tirou muito talvez da razão do Bruno e me levou para uma dimensão que era como não, de fato crer que Pedro andou sobre as águas e que a gente pode andar sobre as águas. Amém. É esse nível que eu descobri no carisma, entendeu? Amém. Gente, quem não conhece, quem não caminha com o Bruno no dia a dia, não entende o que ele está falando, de tão racional que o homem é. E esse daqui é racional, assim, até no tutano. Ele quer o porquê do porquê do porquê. E é bom ouvir isso dele, porque quanto mais racional a gente eu vejo que a gente é mais impactado ainda, né, Bruno? Tô errado? Tô certo? Não, é isso mesmo, porque transcende, né, tudo aquilo que é palpável, enfim, e como foi dito aqui, né, a mente começa a explodir. Tem aulas que você olha e fala assim, uau, o que é isso? O que é isso? E de repente você está lá dentro da Bíblia, parece que você está vivendo de fato a história ali acontecendo e testemunho, enfim, falar muito não para deixar. E para você, Luigi, você já falou que você foi sem pretensão e que mudou a sua perspectiva, mas o que te surpreendeu? O que foi que você viveu que você falou, isso daqui fez a diferença, isso aqui valeu a pena, eu não estava esperando por isso? Para ser sincero, eu acho que eu volto mesmo que no mesmo tópico de a complexidade da Bíblia e a complexidade do Evangelho. Eu lembro muito bem, teve uma aula, não lembro agora se é o Carisma Master ou foi o Carisma o primeiro ano, mas na aula de tabernáculo eu fiquei abismado e me surpreendi de que cada detalhe, cada material escolhido, a quantidade, se era bronze, a pia, o material que era as tendas, tudo tem um significado por detrás. E eu, quando lia, para mim era só, construção, vai fazer só medida, né? Perfeito. Tudo tem um significado, e não só com a aula do tabernáculo, isso é um exemplo fresh na minha mente, mas a aliança de sangue, por exemplo, a profundidade do que foi a morte de Jesus na cruz, e também voltando em Gênesis, acho que Gênesis 15, quando Abraão teve a tocha de fogo andou, enfim, a complexidade da Bíblia e do Evangelho e do que a Bíblia traz para nós me surpreendeu. Isso mudou absolutamente minha visão do Evangelho.
Eu acho que, para mim, é o que o Bruno falou, assim, parece que a gente está dentro das histórias, né? Eu fazia as aulas e eu começava a sonhar com as aulas depois. Eu ficava tão imersa naquilo que eu estava escutando que eu ia para casa e eu sonhava. Falava, hoje eu me senti lá dentro. E essa complexidade é de você entender que nada está ali por acaso. Tudo que foi colocado na Bíblia tinha um motivo específico para ser colocado. E que, desde que começou a história, foi escrita de uma maneira precisa. Não foi nada improvisado no meio do caminho, não teve nada que teve que ser colocado ali porque Deus foi surpreendido. Então, a gente começa a entender o tanto que tudo aquilo já estava no plano de Deus. O tanto que todas as coisas estão tão ligadas. E aí a gente começa a ver assim, nós somos um fio nessa tapeçaria, né? Nisso que Deus tem feito. Então, eu comecei a me enxergar dentro dos planos de Deus. Eu já não via mais a Bíblia ou os planos de Deus como algo distante, mas eu me via parte daquilo que Ele estava fazendo. Então, para mim, foi assim, o que mais a Aliança de Sangue, para mim, é uma das melhores matérias que tem. Só para adicionar, nessa matéria de Aliança de Sangue, a sala toda estava completamente em prantos. Enquanto a professora... Eu esqueci o nome da professora, ela veio do Brasil. Ela até chegou a ficar lá em casa, mas eu esqueci o nome dela, perdão. Mas absolutamente todo mundo chorando, entendendo a profundidade de que foi, né, a morte de Jesus na cruz. Enfim, foi algo que me surpreendeu. Gente, só para vocês entenderem, ó, o Luigi, o Bruno também tem, mas estou falando por causa da idade. O Luigi tem Fazer 22 anos. O Luigi fez carisma, o segundo ano do carisma, que é carisma master. Quando ele está falando aqui do tabernáculo, gente, quem começa a fazer carisma não aguenta, não. Quer mais, né? Começa a querer buscar mais e mais e mais, começa a enfiar para dentro da Bíblia, assim. Parece que vai morar dentro da Bíblia. É porque tem as partes que a gente passa que supostamente é chato. Igual quando eu era mais nova e eu lia números, eu queria pular, porque eu lá quero saber quem foi filho de quem, quanto que tinha, da que tinha, eu já quero pular. E aí eu me perguntava assim, mas para que eu quero saber? Por que é que está ali? Não faz sentido nenhum. Então, quando você começa a entender que sim, existe um motivo por trás de tudo que está ali, que nenhuma palavra que foi colocada sem... Por acaso, ou por nada, ou porque estava preenchendo um espaço, você começa a ver realmente o tanto que a Bíblia é rica, né? É multiforme, vai tomando forma e vai tomando as coisas que a gente achava que não eram tão necessárias, então você começa a ver que existe um motivo por trás delas. Para mim, a aula que mais me marcou foi Jesus, aquele que cura. Quando eu vejo assim, as formas de Jesus curar, a hora que você começa a entender, cada pessoa ele tratou de uma forma diferente. Todos eles, ele vai perguntar, a maioria deles, né? Ele vai perguntar primeiro sobre os pecados, primeiro ele vai falar sobre os pecados, para depois ele curar a pessoa e tal. Tem uma forma de ser feito a coisa. Então, assim, isso me impactou muito ao ver isso acontecendo. Ao conseguir entender que Jesus tinha uma forma para curar cada um. Não era simplesmente, toma sua cura, toma sua cura, toma sua cura. Igual a gente fica vendo todo mundo aí, às vezes, na televisão, nos programas de TV, de igreja, né, e tal. Não é simplesmente algo assim. Jesus, ele tinha um propósito na cura. Não era só simplesmente a pessoa ficar remida do problema que ele tinha. Não, ele tinha um propósito em cima de tudo. Então, era maravilhoso. A gente começa a entender, isso é muito bom. Qual foi a sua matéria preferida, Luigi? Pergunta difícil. Todas. Eu acho que a Aliança de Sangue, pelo fato de que marca realmente o sacrifício que foi a cruz. E eu acho que isso muda completamente tudo, porque sim, Jesus é o centro, então. Verdade. E para você, Bruno? Tem um pouco a ver daquilo que eu vou trazer uma palavra aqui. Tem os dons do Espírito. Eu acho que é uma matéria que é os dons do Espírito, sim, né? Primeiro ano. E também oração, você aprender, né? Nós achamos que ali sabemos orar, mas como faz diferença, né? Aprender matéria de oração, gente. Literalmente, é impactante, assim. Então, a primeira matéria que eu fiz foi fruto do Espírito, que até o irmão do Luigi que vai dar aqui pra gente. É maravilhosa. E eu lembro que eu chorei todas as aulas. Porque ele começa, né, a professora, eu fiz com a Raquel, e ela começa a falar do fruto do Espírito, e ela passa para a obra da carne.
E aí, quando você começa a ver que você tem mais da obra da carne do que do fruto do Espírito, aquilo ali mexeu comigo, assim, numa profundidade, porque eu falava assim, eu já sabia que eu era ruim, mas eu não tinha noção do tanto que eu era ruim. Então, eu já fui para os outros com a intenção de me consertar. Eu já fui aberta para me poder ser tocada por aquilo que ia acontecer depois. Porque foi assim, eu sentei sem esperar nada e eu chorei dos primeiros minutos ao final. Eu falava, Jesus, eu achava que eu era crente, eu achei que eu já tinha melhorado um pouquinho. Então, para mim, foi assim, algo tão simples que todo mundo conhece, todo mundo fala, as crianças aprendem desde pequenininho e a gente às vezes não entende o tanto que está ligado na nossa vida como um todo. Então, para terminar, eu queria saber se vocês têm algum testemunho de algo que vocês viveram ou de que vocês viram acontecer dentro da sala. Algo que talvez, assim, você não achava que nem era mais possível, mas ali naquele momento você viveu ali dentro. Nossa, é muito testemunho. Gente sendo curada, enfim, mulher engravidando. Mas tinha aula que eu via gente estirada no chão e ficava lá a aula inteira, estirado. Eu falava, meu Deus. Mas assim, eu tenho um testemunho meu, né, pessoal, meu e da Michele, que quando nós começamos o Carisma, nós tínhamos praticamente acabado de mudar para os Estados Unidos, né, 6 anos e meio atrás, acho que um pouco mais. E eu lembro um dia, enfim, nós começamos o Carisma pela fé, gente, literalmente. Nessa época, o cartão dava decline no Walmart, a Michele às vezes voltava com compra para trás. E, enfim, E aí teve um dia que eu acordei, eu tinha $1 na minha conta. $1. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais isso. Misericórdia, está repreendido, eu sou dizimista fiel. Nunca faltou, mas era sempre no limite da navalha ali. E aí eu falei, Senhor, não tem como eu trazer dinheiro do Brasil hoje, etc, etc. E eu ajoelhei e falei, Michele, eu vou pôr em prática aquilo que eu tenho aprendido. Eu já faço isso, mas você vai ver eu fazendo. E eu orei na frente dela, ajoelhei na cama, 8 horas da manhã, e falei, Senhor, me manda o recurso que eu preciso para hoje. E aquele dia ia debitar um seguro do meu carro, $100 e poucos, e tinha, enfim, isso 8 horas da manhã. 11 horas da manhã eu recebo um text message, que tinham sido depositado, acho que $270 na minha conta. E, tipo assim, de um dinheiro que eu nem imaginava, enfim, caiu esse dinheiro lá. E aí, ok, debitou $120 do seguro, e chega à noite, vem a Renata é a diretora do Carisma na época. Hoje tem que pagar a mensalidade. E a mensalidade era $150. Então, assim, Deus naquele dia mandou a provisão exatamente para pagar o Carisma. Glória a Deus. Então, o testemunho é que, irmãos, só começa a fazer. Se pagar a primeira, todas as outras vão pagar. Amém? Amém. Boa. Bom, eu não tenho nenhum testemunho grande assim, né, tipo, específico, mas teve algumas coisas que eu experienciei durante as aulas. Uma delas eu lembro claramente foi o pastor Léo, que estava dando a aula. Eu não lembro qual aula que era, mas ele estava orando para as pessoas serem batizadas no Espírito, e tinha, sei lá, fizeram uma fileira assim na frente, tinha umas 10 cabeças, não sei, mas eu só sei que no final dela estava todo mundo falando em língua, todo mundo rodopiando, e foi um absurdo, e foi coisa linda de se ver. Eu estava pensando quando você estava falando, mas eu esqueci. Mas, eu lembro uma vez também que a gente foi com a pastora Renata, e lá a gente é muito próximo da pastora Renata e dos professores em Orlando, porque muitos deles são baseados lá, enfim. E tinha acabado uma das aulas, se eu não me engano era o Carisma Master também, mas estava eu, mais 2 amigos e a pastora Renata conversando sobre o assunto, e eu só lembro que ela começou a chorar, e ela tinha acabado de receber uma nova visão sobre o que a palavra estava dizendo, e ela caiu em joelhos e começou a chorar, e foi tipo assim, uma experiência absurda, porque eu nunca tinha visto algo, eu não lembro exatamente o tópico que era, fazem uns 4, 5 anos, mas isso me marcou, né, o fato de ela ter recebido um download do céu assim, tão vivo, e na época eu tinha uns 16 anos, e para mim foi lindo de se ver. Uau, glória a Deus. Você quer contar?
Tem algo? O que eu vi, assim, o que eu presenciei no carisma, e foi até, nem foi quando eu estava estudando, foi quando eu já estava, a gente estava para vir para cá, nos 3 meses que a gente ficou na Flórida, numa aula, Jesus, aquele que cura, que é a que mais me marcou, assim, eu vi o professor falar, ok, nós estudamos que Jesus cura, então vamos pôr em prática, e as curas começarem a acontecer. Então, assim, é algo que a gente vivencia, a gente vê, a Bíblia sendo executada, a palavra de Deus sendo liberada e cumprida, não só liberada, não só eu vou fazer, mas Deus fazendo. Então, assim, é maravilhoso isso, é maravilhoso. Eu acho que a autoridade, né, que a gente realmente entende que a gente tem, e a gente começa a ser revestido por ela. E a gente estava em Orlando nesses 3 meses para vir para cá, e as meninas comentavam exatamente aquilo que o Lid estava falando. Ela falou assim, durante a matéria, falou, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E vieram várias pessoas. E as meninas falando assim, eu vi que tinha uns que ficaram na beirada, aqueles que vêm da igreja menos, e que às vezes não acredita tanto. E ela falou assim, gente, foi uma coisa que um era batizado e orava pelo de trás, que era batizado, que orava pelo outro, que era batizado, e daqui a pouco um estava falando uma nova língua, e o outro estava interpretando, e o outro estava... E a sala inteira foi tomada pela presença do Espírito Santo. Então, assim, para a gente poder encerrar, eu acho que o que eu quero passar para vocês é que o carisma é mais do que um curso teológico. O carisma ele é uma manifestação da presença de Deus ali na palavra sendo ensinado para vocês todos os dias. É um momento em que vocês não vão somente ver aquilo que aconteceu na Bíblia, mas vocês vão entender do poder que vocês têm para viver coisas semelhantes. Foi o que o Bruno falou, a gente não só fala sobre Pedro andando sobre as águas, mas você sai de lá com tanto poder, com tanta autoridade, que você fala, cara, hoje se eu saísse do barco eu andava. Porque você realmente entende que você tem acesso àquilo, que não é uma coisa que aconteceu lá na Bíblia e nunca mais vai acontecer. Você sai dali realmente entendendo a autoridade que você tem para viver aquilo. Então, a gente entende que os ministérios e os propósitos são ativados lá, porque lá é onde você olha e fala, eu preciso viver isso também, eu preciso dar uma direção, eu preciso seguir para um propósito, eu preciso agora me guiar segundo aquilo que eu aprendi, porque a gente torna indesculpável, né, dos nossos erros. A gente aprende e a gente precisa começar a agir em direção. Então, eu queria que vocês dessem um conselho para quem está em dúvida, para quem não tem certeza ainda se vai fazer ou não, ou talvez para quem está passando por uma situação financeira mais ou menos e está com medo de não dar conta. O conselho eu já dei, né, da situação financeira. Não tem desculpa, irmão. Se tiver o dinheiro da matrícula, vai para cima. É o conselho que eu posso dar, porque o mesmo Deus que colocou no seu coração o desejo para você fazer, Ele vai te suprir. Independente do motivo, vai e faz. Se for dinheiro, pensa como investimento, porque é um investimento na sua fé, é um investimento na sua vida. Sua vida vai mudar completamente. Não adianta, eu não conheço uma pessoa que fez o carisma e continua a mesma pessoa depois. Não existe. E é uma oportunidade linda de aprender mais sobre o Evangelho. Então, eu não perderia essa oportunidade por nada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quer dar um conselho? Não vou dar conselho, não. Eu vou guardar para mim. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Você ouviu tudo isso e você ainda está na dúvida. Dia 1º, a gente vai ter o nosso test drive. Então, a pastora Carol está vindo de Orlando dar para a gente a nossa primeira matéria. E eu quero te convidar a vir assistir essa primeira matéria com a gente. Sem compromisso, sem nada. Você é nosso convidado para estar aqui, sexta-feira, dia 1º de agosto, às 7h30 da noite. Então, você não vai somente pensar como é, mas você vai poder viver aqui conosco a nossa primeira matéria no Test Drive. Amém? A Carol foi a pastora que deu a aula de aliança de sangue. Ela é um absurdo. Ela vai vir dar aula de aliança de sangue também. Só assim, para vocês ficarem sabendo. Glória a Deus. Amém. Eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente fazer uma oração, pedindo a Deus já para abençoar o nosso carisma que vai começar. E para Deus confirmar no seu coração o desejo, plantar no seu coração a vontade, o anseio por aprender e estudar e comer a Bíblia de verdade. Amém?
Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Deus, porque nós estamos vivendo, Deus, hoje aqui neste lugar. Deus, nós sabemos que o Senhor tem algo mais para nós, quanto pessoa, quanto cristãos, Pai, e por isso nós estamos aqui. Obrigado, Deus, pela vida do Bruno, pela vida do Luigi, Deus, da minha esposa. Deus, porque nós estamos aqui, Deus, para fazer a Tua obra. Deus, e nós aprendemos aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha abrir a nossa mente, Pai, quanto Lagoinha San Diego. Eu peço ao Senhor, Deus, que nós possamos caminhar, Jesus, Pai, aprendendo cada dia mais. Em nome de Jesus, que qualquer recurso que estiver faltando, Pai, qualquer pessoa que queira fazer e que tenha algum recurso faltando, eu peço ao Senhor, Deus, que comece a trazer, Pai, esse recurso que ainda falta. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha fazer, Pai, muito mais, que o Senhor venha liberar, Deus, sobre essas vidas, Pai, aquilo que ainda está faltando. Nós não viveremos na escassez, mas como a Tua palavra diz, nós caminharemos sobre a prosperidade. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, vou ficar por aqui. Glória a Deus, né? Por isso tudo que nós ouvimos. Podem se sentar, fica à vontade. Não podia faltar palavra no culto, amém? Apesar que já foi um bálsamo aqui, né? Acredito que cada um que falou ali, cada um trouxe uma revelação. Mas nós temos mais um pouquinho para nós essa noite. Deus preparou uma palavra para a gente, e eu acredito que tem tudo a ver já com aquilo que nós podemos aprender no carisma. Talvez eu consiga dar aqui um pouquinho daquilo que nós também podemos aprender mais lá no carisma. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, obrigado por mais essa quinta-feira, obrigado por cada um, Senhor, que veio aqui hoje. Deus, derrama sim o Teu bálsamo, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, Jesus. Pai, eu já declaro, Pai, que nós sairemos daqui cheios da Tua presença, nós sairemos aqui tocados pelo Espírito Santo, meu Pai, e aquilo que nós viemos buscar aqui hoje, nós não sairemos sem encontrar, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Irmãos, hoje tem um tema que Deus me deu, que é: qual é o seu dom? Quem sabe qual que é o dom? Qual o dom que você carrega? Pergunta para o seu irmão do lado aí. Você sabe qual é o seu dom? Sabe qual é o seu dom, Lincoln? Pergunta para o seu irmão do lado aí. Hein? Qual é seu dom, pessoal? Amém. Olha como o Espírito Santo é maravilhoso. O pastor Max, né, me falou, né, do Carisma Day, que foi, né, esse talk que nós fizemos aqui. E vou tentar ser breve. Já passou 5 minutos do meu tempo que nós estávamos ali, então vou ser rápido. Mas enquanto ele me falava do Carisma Day, né, desse talk, eu falei, amém, vou ver se eu trago uma palavra que vai de encontro ao tema, né, aquilo que nós vamos viver no dia. E na hora que eu parei e falei, Senhor, me dá uma palavra, Deus falou, qual é o seu dom? E foi essa palavra. E aí eu fui procurar saber. E a palavra usada na Bíblia para dom, ela é original no grego. Sabe qual que é o nome? Carisma. Olha isso. No dia que o pastor Max falou que teria esse Carisma Day, eu pedi a Deus, ele me deu a palavra, qual é seu dom? E eu não sabia que dom significava carisma em grego, amém? Significa presente oferecido de boa vontade, amém? A palavra de Deus nos ensina que dom é dado por Deus de forma gratuita. Irmãos, e o dom dado por Deus, ele é irrevogável. Já pega isso aí. Os dons que Deus nos entrega, eles são irrevogáveis, amém? E agora eu vou entrar na palavra. Nós vamos começar a ler lá em Efésios 4:7. Vamos lá. E a cada um de nós foi concedida a graça
conforme a medida repartida por Cristo. Em outras versões fala, a cada um de nós foi dado conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Ou seja, é o próprio Deus, é o próprio Cristo que dividiu os dons para nós. Amém? E à medida que a gente estuda e entra nessa matéria, que acredito que todos que estão aqui vão matricular no Carisma, amém? Só para vocês terem uma noção, gente, aqui tinham 4 pessoas falando do Carisma. Se eu não me engano, lá em Orlando, as turmas têm 300, 400, 500 pessoas. E não é uma loucura, de verdade. Mas é como o Luigi falou, para qualquer um que você perguntar sobre o Carisma, ele vai falar que a vida dele foi transformada. Então, assim, talvez 4 aqui podem falar, mas quando você vê 500 pessoas, você fala, não, tem alguma coisa diferente, irmão. Eu tenho que fazer esse negócio, nem que seja por curiosidade, amém? E assim, e quando você estuda o dom dos Espíritos, a palavra revela que tem 2 categorias de dons espirituais, dons do Espírito, assim falando. O primeiro seria dons ministeriais. E o segundo, os dons espirituais. Eu vou falar rapidamente dessas 2 categorias, assim dizendo. E eu vou começar falando dos dons ministeriais. Todos nós, todos, sem exceção, todo mundo que entregou sua vida para Deus, todo mundo que aceita Jesus Cristo, já recebeu pelo menos um dom. Irmão, se você não sabe o seu, pelo menos uma certeza você sabe, que você já tem um. Amém? Fala para o seu irmão aí, pelo menos um dom você tem. Então, para de achar que você é pouca coisa, porque você já tem dom de Deus, amém? E assim, os dons ministeriais, eles são 5. Olha como que Deus resumiu para a gente. Nós temos 5 dons ministeriais. Muitas vezes, a própria organização da igreja, a estrutura administrativa, vai dando nome a ministérios. Mas é só uma explicação breve. Ministérios não necessariamente tem a ver com dons ministeriais, tá? Às vezes uma igreja tem 10 ministérios, 12 ministérios, né? Enfim, e nem todos são dons ministeriais, tem a ver com o dom ministerial, amém? E assim, o dom ministerial, Deus nos coloca como sendo um chamado. Pega isso aí. Às vezes a gente fica perguntando, qual que é o nosso chamado? Propósito todo mundo tem igual. Deus deu o mesmo propósito para todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, trazer as boas novas. Esse é o propósito de cada um aqui. Não importa o que você faça da sua vida, todo mundo tem o mesmo propósito. Agora, o chamado são 5. E vamos ver quais são esses 5? Nós temos apóstolo, é um dom ministerial. Nós temos pastores, nós temos mestres, nós temos profetas e nós temos os evangelistas, amém? Irmãos, só para trazer uma revelação para vocês, vocês se encaixam em pelo menos um desses 5, amém? Ou mais de um. Deus também não limitou. Deus não falou que quem é profeta não pode ser pastor, que quem é evangelista não pode ser mestre, amém? Ou você pode ter até os 5, amém? Então vamos lá, eu vou trazer os 5 primeiro rapidinho. O apóstolo, quem sabe o que é o apóstolo? E eu vou falar porque a minha ideia é que a gente chegue ao final dos 5, pelo menos, cada um olhando para si e tentando, opa, não é que eu tenho isso? Não é que isso aí parece comigo, amém? Apóstolo é aquele que tem como missão enxergar o futuro e trazê-lo à existência. É a pessoa encarregada de fazer missões, abrir novas igrejas, iniciar novos projetos sociais. A origem do seu nome significa enviado, mensageiro, embaixador. É um chamado para representar aquele que o enviou, sempre procurando expandir o reino de Deus. Os apóstolos são o fundamento da igreja e através deles que os pastores e líderes
são separados, preparados e treinados para as suas funções. Amém? Esse é o conceito de apóstolo. E eu vou correr, pessoal, porque o aprofundamento vai estar no carisma. Amém? Profeta é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando com a sua igreja, e seu chamado é para exortação, consolação e edificação do corpo de Cristo, através da palavra. A origem do seu nome é aquele que expõe. Por isso tem a ver com trazer uma mensagem de Deus para alertar o seu povo e dar direcionamento para a igreja. Geralmente são pessoas mais sensíveis a experiências espirituais e ao falar de Deus. Amém? Esses são os profetas. Vai reconhecendo aí se tem profeta na igreja. Amém? Evangelista. Olha aqui. Opa. Evangelista é esse, irmão. Evangelista, ele não pode ver um dando bobeira e ele já dá um jeito de enfiar Jesus no meio da conversa. Amém? O significado do seu nome é aquele que anuncia as boas novas. Olha aí. É a pessoa que tem facilidade para criar relacionamentos, pregar o evangelho para as pessoas e ganhar vida para Jesus. Seu principal propósito é o trabalho evangelístico, no qual consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz para as pessoas. Esta pessoa consegue trazer muitas pessoas do mundo para a igreja. Amém? Esse é o evangelista, irmão. O negócio dele é peixe. Vamos pescar. É Jesus, Jesus, Jesus. Ele tem até dificuldade de falar de outra coisa que não seja Jesus. Amém? Eu adoro pregar o Novo Testamento, mas tem hora que eu tenho que pôr o velho e para mim porque meu negócio é o tal do Jesus. Amém? Pastor, olha aí. Aí, pastor. Amém? Sei que você tem mais de um, mas vamos lá. Os pastores são aqueles que cuidam das vidas. E aí, nossos pastores estão cuidando, irmão? Eles cuidam das vidas que os evangelistas trazem para a igreja. Eles são responsáveis por administrar as igrejas, ajudar as pessoas com suas necessidades espirituais. Sua função é conduzir, proteger e alimentar as ovelhas de Cristo. Amém? É alimentar espiritual, mas tem uns também que dão até comida, irmão, mas está tudo certo. Ele consegue enxergar além do que as pessoas enxergam de si mesmo. Essa é a sensibilidade do pastor. Ele vê às vezes mais de você do que você mesmo. Um pastor que é um líder de verdade, olha que forte isso, consegue ajudar as pessoas a descobrirem qual dom ministerial cada pessoa pertence. Amém? A sensibilidade do pastoreio é tão grande que ele consegue, dependendo da forma, né, de conhecer as ovelhas, qual é o seu chamado ministerial, que você já carrega. Amém? E por fim nós temos o mestre. O mestre é aquele que tem facilidade para estudar, entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Sua função é ser um professor para os outros irmãos que precisam de alguém para lhes ensinar sobre a palavra. Geralmente gostam e possuem facilidade em ler textos complexos, difíceis de entender. Talvez não tenham um dom igual ao do evangelista para explicar a palavra de uma forma simples e rápida. Ainda bem, porque sua função é aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus, ensinar o povo sobre as escrituras de forma detalhada. Amém? Ou seja, no carisma, os professores são os mestres. Amém? Eu já falei isso no início, mas só para seguir aqui. Posso ter quantos dons ministeriais? Pode ter até os 5, amém? Mas no mínimo um dom ministerial cada um tem. O principal que devemos ter em mente é que os dons são para servir o corpo de Cristo e não a nós mesmos, ou para termos algum título importante. Amém? O chamado ministerial é para a igreja, não é para nós. Se alguém olha para o chamado ministerial como algo para si, irmão, já começou errado. Amém? Por exemplo, quando a igreja reconhece em alguém um chamado pastoral, o pastor reconhece o chamado pastoral, talvez numa ovelha, em um outro pastor, Deus já fez isso antes. O próprio Deus
já introduziu aquilo, né? Nós já chegamos com aquele dom. Se você olhar a vida daquela pessoa, ele já tinha atitudes de pastor. Talvez ele já cuidava de um grupo pequeno, ele já se colocava, ele já tinha aquela sensibilidade que eu trouxe. Então não é do nada que um pastor, agora você é pastor, irmão. A pessoa já carrega aquilo. E o pastor tem só a sensibilidade de falar, opa, olha aqui. Amém? Jesus nos deixou os dons ministeriais para que a sua igreja pudesse crescer forte, com cada irmão ajudando o seu próximo de acordo com o seu talento natural e o seu próprio dom. Não importa se o seu chamado seja para apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Os dons nos foram dados para aperfeiçoar ao nosso próximo e expandir o reino de Deus. Amém? Então, irmão, a gente achar que um é melhor do que o outro, ou que aquilo vai transformar a gente em alguma coisa, já está errado. Aquilo, os dons ministeriais, o seu chamado, vai edificar a igreja, vai trazer para o próximo. Amém? E agora eu quero entrar na segunda categoria, e são os dons espirituais. A palavra de Deus nos revela que existem 9 dons espirituais. Esses dons estão descritos lá em 1 Coríntios, quem quiser guardar isso aí, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, depois vocês leem com mais calma. Eu vou ler aqui no computador. A um, pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Vamos lá, sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O outro, a fé. Dons de curar. Pelo mesmo Espírito, outros poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Amém? Então vamos lá. São 9 dons do Espírito. E o entendimento que eu tenho é que os dons do Espírito, eles são ferramentas que Deus colocou em nós, que vão suportar o nosso chamado, e muitas vezes o chamado ali, o que eu trouxe, o chamado ministerial. Então, ao longo da nossa caminhada ministerial, os dons espirituais, eles vão sendo cada vez mais revelados. Você começa, você já vem ali com um kit, né? Pronto para exercer seu ministério. E eu vou passar rapidamente aqui de novo, e tem alguns que me chamam a atenção, outros são muito fáceis de entendimento, mas a palavra de sabedoria, o que vem a ser o dom da palavra de sabedoria? E às vezes, a gente costuma, talvez, dar mais importância para um ou para outro dom, e nós vamos entender que isso não faz diferença. Palavra de sabedoria é quando Deus revela algo para alguém, para que esta pessoa possa aconselhar ou dar um aviso para outra pessoa. Isso é uma palavra de sabedoria. É você poder chegar para alguém que tem uma sabedoria, ou seja, um entendimento dos céus para te aconselhar. Não é uma palavra de sabedoria que você vai pegar de qualquer um da rua, mas é alguém que Deus já deu aquela sabedoria. Amém? A palavra de conhecimento é parecido, mas a palavra de conhecimento, ela traz mais um crescimento interior, ela serve para um testemunho interior. À medida, talvez, que você está ali lendo, quem já leu a palavra de Deus, e de repente fala assim, uau! Tipo assim, talvez o texto parece que abriu uma outra janela, criou um outro filme, e contou toda uma história em cima de um versículo. Isso é palavra de conhecimento. Amém? Você adquire um conhecimento da palavra ali e nem para todo mundo é revelado. Olha isso. Por isso que a gente tem os mestres, enfim, que vão trazer para a gente a palavra revelada e por aí vai. Amém? Fé. Todos nós aqui temos fé, mas a fé é um dom. A fé é um dom. O dom de cura. Operação de milagres e maravilhas. Deus dá a nós esse dom de gerar milagres, não só de cura, é um outro tipo, né? Às vezes a pessoa orou, ele carrega o dom da prosperidade, irmão, e é transferido, enfim, e são vários dons e milagres, amém?
Não existe só a cura. A profecia, né? Nós já vimos o dom da profecia. Discernimento de espírito. São pessoas que conseguem distinguir no ambiente se tem espírito maligno, se tem espírito bom, né? Sobre pessoas, às vezes visões abertas. Tem pessoas que enxergam anjos, demônios, como a gente vê um ao outro. Isso é um dom do espírito. Não é filme de exorcista, não. Enfim, é isso aí, está na palavra. Variedade de línguas. Variedade de línguas é falar em línguas que a gente conhece. Pode ser línguas estranhas, mas tem pessoas que têm o dom de falar na língua local, como a gente via lá em Atos. O cara chega na China e fala chinês, irmão, ele nunca falou. Ele fala alemão, americano, inglês. Amém? Interpretação de línguas. Às vezes o cara não fala, mas ele vai escutar o chinês falando e vai entender na língua dele própria. Ele vai interpretar a língua a língua espiritual, né? Às vezes alguém vai orar, às vezes você vai ter uma pessoa do seu lado orando em línguas, e a gente tem testemunho disso no carisma. A pessoa está lá orando em línguas que ninguém entende nada, mas tem um na sala, que vai falar assim: você falou isso. Isso é o dom de interpretação, irmão. Às vezes a pessoa que interpreta nem fala, mas ela só interpreta. E quem fala nem sabe o que está falando. Então, assim, isso você vê no carisma. Você vê no carisma, amém? Parece filme de Hollywood, carisma, amém? Cheio de efeitos especiais. Os dons espirituais, assim como os dons ministeriais, não são limitados. Podemos ter mais de um dom no exercício do nosso chamado, no exercício dos nossos ministérios. Deus nos chama para usarmos e colocarmos em prática os nossos dons espirituais, amém? E já estou caminhando para o final, mas como obtém os dons? Como é que a gente obtém os dons? Nós lemos lá no início, lá em Efésios 4:7, que o dom é dado por Deus de forma gratuita, amém? Ou seja, Deus já nos fez, quando Deus, né, o Espírito Santo habitou em nós, já veio o pacote inteiro. Mas e aí? Mas por que eu não falo em língua? Por que eu não revelo nada? Por que eu não estou entendendo nada? Eu já aceitei Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar a revelação dos dons espirituais, ministeriais. Esse buscar é diferente de receber. Todos nós temos capacidade de fluir em todos os dons. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar. Assim como a gente ganha músculo indo na academia, fazendo exercício, os dons espirituais são da mesma forma, é buscando. Você adquire o dom da fé, exercendo a fé. Você adquire o dom da cura, tentando curar. Irmão, se você nunca impor a mão sobre ninguém e falar que vai ser curado em nome de Jesus, você nunca vai descobrir isso, se você carrega o dom de cura. Lá em 1 Coríntios 14:12 fala assim: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, quem quer ter os dons do Espírito revelados? Quem quer fluir nos dons do Espírito, irmão? Quem quer viver numa dimensão que talvez pareça loucura? Amém? Se vocês têm tanta vontade, isso que eu estou falando não, é a Bíblia. 1 Coríntios 14:12. Procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Amém? Irmãos, quando vocês pedirem, e a gente vai orar, e já nós vamos orar para isso, amém? Nós vamos pedir os dons para que eles sejam derramados sobre a igreja. Amém? E para eu terminar, se o louvor quiser subir aqui para já colaborar e ajudar com a gente aqui. Se vocês quiserem ficar em pé também, para parecer que nós estamos acabando. Amém? Por fim, precisamos entender que os dons espirituais não são cargos concedidos por homens. Ministérios não são cargos concedidos por homens.
os dons espirituais não são habilidades para servirmos a nós mesmos, ou para que sentimos mais importantes, ou menos importante, dentro do corpo de Cristo, ou seja, dentro da nossa igreja. Amém? Esse é o corpo de Cristo. Aqui é o corpo de Cristo. São dons dados pelo próprio Deus para servir e edificar o corpo de Cristo. A Bíblia nos conta, e eu vou ler muito rápido essa história. Ela conta a história de um homem chamado Simão. Quem conhece a história de Simão? Simão era um feiticeiro. Simão está lá no livro de Atos, no versículo 8. E para resumir, Simão era um feiticeiro e ele ganhava dinheiro fazendo adivinhações, enfim, tudo mais. E ele usava aquilo pro bem-estar dele. E ele tem um encontro ali com Filipe, um dos apóstolos, né, de Cristo. E Filipe é batizado. Ele é batizado nas águas. Ele entende quem é Jesus e ele é batizado. Esse feiticeiro. E acontece que na medida que ele caminhava ali junto com os apóstolos, ele começou a ver maravilhas que os apóstolos faziam. Imposições de mãos. E ele começou a ver tudo aquilo que nós falamos aqui acontecer aos olhos dele. Aquele homem começou a ver aquilo acontecer. E ele falou assim, como é que eu tenho isso? Eu preciso disso aí, que está todo mundo tendo. E olha o que vai dizer lá em Atos 8, 18 a 22. Vendo Simão, esse homem que eu acabei de falar, que foi feiticeiro, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Olha isso, irmão. E disse, deem-me também essa autoridade, para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento. Irmãos, o dom é dado de forma gratuita. É impossível comprar. E aqui a palavra está usando, talvez ele queria comprar com dinheiro. Tem pessoas que tentam comprar com influência, cargos, ministério. Irmão, sei lá o que o povo arruma. A gente vê de tudo. A verdade é que nós estamos num corpo da igreja, onde cada membro é importante. O pé, arranca seu pé aí, irmão. Quem quer ficar sem o pé? Para falar que o coração, beleza, o coração te mantém vivo. Mas você quer andar sem o pé é importante. Pé de ouvido para enxergar. Irmão, cada membro tem uma função específica. E os dons de Deus são dados a cada membro para que exerçam uma função específica. Isso é o corpo de Cristo, é isso que dá o crescimento. E é através disso, é nisso que nós temos que buscar, amém? E é isso que eu vou convidar nós a buscarmos agora. Se o louvor quiser começar a trazer para a gente, irmãos, vamos sair do lugar, vamos mexer, porque nós